Porque realmente seria necessário que Jesus morresse na cruz para a nossa salvação, né? Será que Jesus realmente precisava ir para a cruz? Essa é a primeira pergunta. E junto com essa pergunta nós temos também uma afirmação de São Paulo, lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que ele diz assim: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Me parece nessa passagem que a cruz de Jesus Cristo, algo faltou, né, do sofrimento de Cristo, ainda há algo a ser feito. Talvez o sacrifício de Jesus não tenha sido suficiente. É isso que Paulo quer dizer nessa carta, nessa passagem? A primeira questão é que você perguntou se Jesus precisava morrer na cruz para a nossa salvação, né? E eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que saber que ele não precisava se não fosse a gente e nosso pecado, né? Então, é nós que causamos a cruz de Cristo, nós que causamos a necessidade de Deus nos salvar. Ele, quando criou o ser humano, ele criou o ser humano perfeito dentro da sua humanidade, dentro daquilo que cabia a coroa de toda a criação, ou seja, éramos completos, vivendo num mundo completo. Sim. Né? E tudo isso foi dado a nós de graça, por amor a todos nós, né? E assim Deus que pensou, assim que Deus planejou. Só que no final percebemos, né, lembramos, né, que o ser humano achava que era pouco, sendo instigado pelo inimigo, né, simbolizado pela serpente lá no paraíso. Ele sonha de ser o próprio Deus, né, ou ser como deuses, né? E aí assim que começa o problema, a separação da humanidade de Deus, que precisava ser, em alguma maneira, superada. Por quê? Porque a partir do primeiro momento, a partir deste primeiro momento, Deus não admitiu que a humanidade que ele criou por amor se perca. Porque entendemos, ele poderia dizer: ok, vocês escolheram-me com vocês. Só que ele não aceitou isso. Por isso, ele precisava, naquele momento, ainda destacar para nós, e aí que primeiro já ponto da resposta para essa pergunta, né? Como se fosse a primeira resposta dessa pergunta que você fez, é que ele quis mostrar para nós o tamanho do amor que ele tem por todos nós. O tamanho do amor, até que ponto ele nos ama. Até que ponto ele chegaria por nós. E a cruz está nos dizendo até as últimas consequências, até o fim. E aqui nós entendemos, ainda tem que lembrar a questão da cruz, né? Nós falamos outro programa sobre a fidelidade de Jesus até o extremo, né? A fidelidade ao Pai, independente o que isso significaria na prática, independente a que isso levaria à vida de Jesus, né? E nós sabemos que, num certo momento, era claro para Jesus que está esperando ele um sofrimento, que está esperando a ele um fim, e vai ser um fim violento da vida dele. Lembramos o momento da Monte das Oliveiras, onde Jesus reza ao Pai: Pai, sim, afaste de mim este cálice. Se for da tua vontade. Exatamente. Se for da tua vontade, né? Mas que seja feita a vossa vontade. Alguém pode dizer, naquele momento, Deus Pai queria que Jesus morresse? Tenho certeza que não. Mas naquele momento, Deus Pai queria que Jesus continuasse com esta missão, por mais que isso custaria muito a Jesus e custaria muito a Deus Pai. Porque entendemos desta maneira que o sofrimento de Jesus não era indiferente para o Pai.
Qual pai, queridos pais, Marcos e João, olhariam o sofrimento de seu filho como indiferença? A gente até estava conversando uma vez por telefone, né, João, sobre essa comparação que tem da Santíssima Trindade com a família. Né? Tem o amor que a própria Santíssima Trindade, que de uma forma análoga, né, por comparação, existe dentro da família. Né? O pai ama o filho, os pais amam os filhos amam o pai, que gera esse amor. E imagina o próprio filho sendo sacrificado e o pai vendo isso, né, como seria na nossa concepção humana. Imagina no caso da Santíssima Trindade, que são 3 pessoas e um só Deus. Sim, é uma ligação então, que é um mistério. Então nós entendemos que a obra da salvação não era apenas obra de Jesus. Era obra da Santíssima Trindade. É verdade. E em Jesus, sofreu Deus Pai, Deus Espírito Santo. Não tem dúvida. É bom a gente saber, né? A gente tem essa noção. Claro, nós usamos essa linguagem humana para compreender, mas não temos outro modo de entrar um pouco no mistério de Deus, a não ser que usar aquilo as nossas que somos palavras capazes, são pobres, né? Mas entendemos que nesta situação, a partir do momento quando Jesus assume a condição humana, esta fragilidade do ser humano, né, do corpo dele, entra na experiência de Deus de uma outra maneira. Até então, podemos dizer que Deus, Espírito, ele tinha uma experiência plena daquilo que o ser humano vive, o que ele sofre e tudo mais, não tem dúvida. Mas com a encarnação do Filho de Deus, essa experiência se tornou, se podemos dizer, mais profunda, mas ela antes já era plena. É meio complicado de explicar isso. Mas aí se concretiza para nós. Nós, mas exatamente essa é a questão. Porque para nós isso que começa a falar de uma maneira diferente. Que em Jesus, Deus vem ao nível do ser humano, onde ele assume pela obediência, Jesus assume pela obediência ao Pai tudo o que é necessário até o fim. Ele nos amou e amou até o fim. Exatamente, você está lembrando essa passagem. Assim nós entendemos que Jesus precisava ser fiel, obediente até o fim. A cruz foi preparada por inimigos de Jesus. E Jesus passou, ainda temos que lembrar, a cruz era, naquela época, naquela cultura, naquela civilização romana, uma punição mais grave. Ela não só que fisicamente esgotava o ser humano de uma maneira muito cruel, ela também tirava a dignidade. A humilhação, né? É uma humilhação pública. Nós olhamos a Jesus com todos os os ferimentos imagináveis e inimagináveis que ele poderia sofrer sendo pregado na cruz, e nós ainda colocamos em cima de Jesus um pano. Sim. Quando na verdade eles não eram crucificados vestidos, porque isso também a cruz precisava humilhar a pessoa desta maneira, né? Se expor nu as pessoas passando e tudo mais. Então entrava mais um nível dessa humilhação. De não poder fazer nada. Foi crucificado no meio, né? No meio entre 2 ladrões, como se ele fosse o líder, né? Enfrentando a agonia, aqui dos evangelhos lembram passagens de outros inimigos dele, fariseus, talvez outras pessoas que debochavam de Jesus se você fosse filho de Deus, desça da cruz, tudo mais. E ele poderia fazer isso. Sim, sim. Mas ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Para cumprir o Pai, para também o Pai provar até o fim que ele ama. E ainda lembramos que a própria Sagrada Escritura disse que maldito é aquele que morre na cruz. Então ainda entrava nessa humilhação, ainda peso da Sagrada Escritura
que condenava todas as pessoas que morrem na cruz. Mas, por outro lado, lembramos a cruz, né, como também uma ferramenta da morte que, em certa maneira, é ligada com sacrifício que era feito com os cordeiros, onde eles estavam também esticados desta mesma maneira. Falamos outro programa sobre Cordeiro de Deus, né? Quando eles estavam sacrificando, estavam assim assando o cordeiro, eles estavam esticando ele, abrindo, vamos dizer, o corpo do cordeiro numa espécie de cruz também. Sim. Então, até aqui nós temos essa simbologia, né, de um cordeiro que é sacrificado Exposto, numa cruz, perdendo tudo, mas numa cruz, e aqui a cruz, sinal da maldição, marca a história de Jesus. Só que aí vem aqui a grandeza de Deus, né, que esse símbolo da maldição, símbolo do sofrimento, se transforma em símbolo do amor, símbolo da fidelidade de Deus conosco, símbolo da bênção da salvação. Ou seja, quando nós olhamos as nossas cruzes, aonde vem uma lição forte, nós não podemos ver apenas a própria cruz, nós temos que ver como que esta cruz da nossa vida, este sofrimento, pode ser usado para o nosso benefício. E aí que talvez que entra. Aí entra agora exatamente aquilo que você está falando. Que falta né? as tribulações de Cristo. Que não que estava faltando. Não que estava faltando. Nós temos que entender que o sacrifício de Jesus ele é pleno. Sim. Né? Porém, Deus nos salva respeitando a nossa liberdade. Ou seja, nós precisamos colaborar com a nossa própria salvação. Precisamos fazer a nossa parte. Então, o que está faltando? Aquilo que Deus reservou para que você também faça por você. Nós não somos salvos contra a nossa vontade. Somos salvos para que nós possamos também, neste processo, provar que estamos abraçando a proposta de Deus, proposta da nossa salvação. Por isso, os sofrimentos aqui neste mundo começam a ganhar o outro sentido, quando eu abraço eles, ofereço a Deus Pai, porque eu abraço eles sendo fiel aos princípios, aquilo que é certo. Lembramos João Batista, né? Que ele ofereceu a própria vida para, na verdade, cumprir a sua missão e com isso mostrar a fidelidade a Deus. Assim nós somos convidados a também enfrentar as consequências de sermos, que somos fiéis a Deus. Né? Isso traz consequências, às vezes incômodos. Teria a ver tomar sua cruz e me siga? Tomar sua, obviamente. Se encaixa. E aqui compreendemos que o sacrifício de Cristo, ele é pleno, mas ele reserva um espaço para a nossa ação em prol da nossa própria salvação e dos outros, como se fosse, eu quero que vocês colaborem, com isso provando que vocês de fato entenderam o meu sacrifício, o peso do meu sacrifício, e vocês só vão entender o peso do meu sacrifício, do meu amor, se vocês experimentarem o sacrifício também e fizerem com esse sacrifício aquilo que eu fiz, oferecer ao meu Pai. Assim, não sei se eu expliquei. Sim, mas assim nós aqui unimos essa questão do sofrimento de Jesus, a cruz, humilhação, fidelidade de Jesus e também a nossa própria vida, na qual os sofrimentos, os desafios, eles todos podem ter sentido, mas a partir da cruz, do sofrimento de Jesus. Só desta maneira é que nós somos capazes, de fato, trazer o sentido àquilo que
aparentemente não tem nenhum sentido. Que são sofrimentos neste mundo, né? Doenças e tantas outras experiências difíceis. Nesse sentido, então, nem cabe a pergunta se Jesus salvaria o mundo morrendo de velhice, porque se veio por causa do pecado, ele veio se encarnar por causa justamente de nos salvar do pecado. Se não fosse para nos salvar do pecado, ele nem precisava se encarnar. E aí não, né, o pecado gerou a cruz. Eu acredito que existem infinitas maneiras de nos salvar, mas para nosso bem, para que a mensagem de Deus seja clara para nós, ele escolheu desta maneira. Sim. Então que nós possamos nos mostrar, abrir nosso coração ao mistério da cruz de Jesus e das nossas cruzes, né, particulares, e que nessas experiências possamos, de fato, nos encontrar ainda mais com o próprio Deus, com o amor dele, respondendo também com nosso amor em todas as experiências, apesar que muitas delas não são fáceis. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.